O crescimento dos casos de mortes em ocorrências policiais em São Paulo, na entrevista do dia com Marília Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, advogado de extensa atuação na luta pelo respeito aos direitos humanos e cidadania viva em nosso país. E é também membro e integra a Comissão de Justiça e Paz. Muito obrigada por estar conosco. Nós vivemos momentos de notícias sobre segurança pública. Por um lado, que traz até um conforto para o cidadão. Queda nos números da criminalidade, comparando com anos passados, observa-se um avanço no estado de São Paulo. Por outro lado, números muito elevados de violência, de mortes em ações da polícia, em confrontos com marginais, com suspeitos. Eu quero começar ouvindo do senhor, no seu trabalho, qual é a sua principal atribuição junto à Polícia de São Paulo? A ouvidoria exerce a atividade, fiscaliza a atividade social da Polícia de São Paulo, da Polícia do Estado de São Paulo. Quando o senhor fala atividade social, o que é isso exatamente? Atividade policial, social, externa da Polícia de São Paulo. O trabalho do policial, exatamente, junto à sociedade. Sempre do trabalho, certo. Não propriamente do policial, sempre da atividade policial. Essa fiscalização, ela é feita, o senhor tem pessoas que vão aos lugares para investigar e fiscalizar ou recebe denúncias? Nós sempre recebemos denúncias, pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, ou por carta, enfim, ou até mesmo pela imprensa, né? Às vezes nós recebemos notícias da própria imprensa. Por exemplo, acontece uma situação lá no final do estado de São Paulo, em Rosana ou aqui em Bananal. Às vezes não tem a denúncia, mas o jornal lá, a televisão de Presidente Prudente ou de São José do Rio Preto noticiando, a gente está recepcionando essa denúncia. E abrimos uma investigação, oficiamos os órgãos corregedores, né? Bom, eu aproveito para perguntar algo que é muito intrigante, esse caso que nós acabamos de noticiar, né, aquela descoberta daqueles corpos, né, um serial killer, e em que havia a confissão de uma morte pelo próprio assassino. Mas depois, mulheres descobriram na casa que não estava interditada, que foram elas que descobriram que havia outras ossadas, outros corpos lá. A minha indagação: os senhores receberam queixa ou denúncia ou cobrança de perícia, por exemplo, se já havia a confissão de um crime? A polícia foi lá, como é que a polícia não descobriu todos aqueles corpos? Bom, nós não recebemos nenhuma denúncia a respeito desse caso. Para nós também foi uma surpresa quando veio à tona aí na televisão essa situação aí que hoje... E seria de se esperar que a polícia tivesse feito a perícia nesse caso, uma vez que já sabia do caso confesso? Sem dúvida. De ofício, quando o policial fica sabendo, ele teria que exercer essa situação que é um dever da polícia. Né? E seria dever da ouvidoria cobrar da segurança pública essa perícia? Se nós soubéssemos do caso, nós de ofício já cobraríamos não só o órgão corregedor, como até a própria, no caso, o próprio Instituto aí de Criminalística. Né? O senhor recentemente fez declarações que foram surpreendentes, porque muito fortes, contundentes. Dentre elas, em relação a esses números que foram divulgados pela própria ouvidoria das mortes nas ocorrências policiais, o senhor ter dito que mortes praticadas por PMs se tornaram um hábito. Bom, hábito é a prática que se repete. Isso quer dizer que matar é palavra de ordem no trabalho da polícia? É interessante essa colocação. Ontem, na Câmara Municipal, nós tivemos lá a votação das matérias jornalísticas no Instituto Vladimir Herzog.
E uma das matérias que foi levada em primeiro lugar... premiada, né? Foi premiada. Foi uma ocorrência aqui em São Paulo, de abril de 1974. Nós éramos jovens e tínhamos a mesma idade daqueles 3 cidadãos. Por que essa ocorrência ficou em evidência até hoje? Porque eram jovens da classe alta aqui de São Paulo que frequentavam o Clube Paulistano. Era o Chico Noronha, o Panso e o Gugu Junqueira. 3 jovens aqui que foram barbaramente assassinados aqui no Jardim América, na Rua Alasca com a Argentina. Pois bem, essa situação, naquela época, em 1974, eu era menino, recém-chegado do interior, e todos ficaram surpresos com aquilo lá. Inclusive, na época, naquele dia que aconteceu, naquela noite, o secretário de Segurança Pública, o então coronel Erasmo Dias, foi até a delegacia, né? Só que essa ida na delegacia nós só ficamos sabendo recentemente com essa reportagem que foi premiada ontem pelo Instituto Vladimir Herzog. Bom, o senhor está falando também de uma época em que uma neblina cobria todos os atos e atividades, a censura estava estabelecida e nós não sabíamos de nada, né? Então não me surpreende que o senhor não soubesse também. Não, mas isso foi esclarecido 20 anos depois, e agora, só agora, que nós ficamos sabendo que o próprio coronel Erasmo Dias faz uma confissão surpreendente. Ele chega na delegacia, vê os policiais lá que tinham cometido a situação, aquele crime, pega uma arma, olha a arma, o tambor cai da arma e falou, isso daqui é a arma usada pelos criminosos? Ah, para com isso. E xingou, inclusive, falou uma frase, xingou. Isso não existe. Eu estou com vocês, mas isso daí não dá para acreditar que vocês são... Bom, aí foi, até que no final confessou o seguinte, isso sempre existiu, quando não acontece isso daí, quando acontece isso daí, um joga um bagulho, outro joga uma arma, enfim, frauda. Isso é desde aquela época e vem continuando. Por isso que eu disse que isso é um hábito, né? É um hábito desde aquela época que existe e você viu hoje aqui nessa situação que aconteceu aqui no Butantã. 2 crimes bárbaros, onde um é jogado do telhado, outro é tirado da caçamba e assassinado ali nas vistas da nação. Isso vem acontecendo, mas ninguém até hoje quis reconhecer tal situação. E em relação a essas imagens que o senhor está mencionando agora, o senhor fez uma declaração também, quando as viu. O senhor disse que existem grupos de extermínio na corporação, que nós tínhamos esses indicadores. Há provas de que existem? É uma situação muito interessante essa, porque eu tenho 2 situações. Eu, quando recebo uma denúncia, eu não posso declarar essa denúncia, até mesmo para não ser acusado posteriormente de interferir, enfim, e acabar com aquela fiscalização, enfim. Eu já recebi denúncia consistente, denúncia de 8 laudas, não é? Que consta lá... De grupos de extermínio? Acusando 2 dezenas de policiais de participarem de grupo de extermínio e que são autores de mais de 2 dezenas de mortes aqui na Grande São Paulo. Agora, eu não posso ficar detalhando, retratando isso daí para não ser acusado amanhã de ter feito uma situação aí que não chegaram a uma conclusão por minha causa. Mas o secretário da Segurança diz que essas declarações do senhor, que surpreenderam, são panfletárias. Pois é. O senhor exagera? Eu não exagero, porque eu estou retratando a realidade. O que existe, desde a época do secretário de Erasmo Dias, tem uma situação na segurança pública que ainda perdura aquela situação do militarismo, não é? E eles esquecem o que é o serviço da ouvidoria. A ouvidoria está aí, existe só em país democrático. Nós estamos na democracia ou não estamos? Quando ele fala isso daí, quem está exagerando é o próprio secretário, infelizmente. Panfletário foi a atitude do presidente lá do CONSEG, lá do Alto do Morumbi, que é nomeado pelo secretário, quando pede dinheiro para arrecadação, para
usar esse dinheiro em defesa dos policiais que mataram barbaramente lá no Butantã. Isso é panfletagem e um modo de ajudar os policiais que estão aí e são assassinos para toda a nação. O senhor fala com muita clareza, eu agradeço muito sua entrevista e certamente o senhor deixa subsídios importantes para a reflexão de todos. Muito obrigado, uma boa noite. Disponha, obrigado, Maria. Gamberini.